Oi, bom dia pessoal. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que vai montar o NO, tá? O circuito do NO no respirador, no nosso circuito de ventilação, tá? Aqui o nosso circuito já está montado, porque vocês já tiveram uma aula de como montar o respirador. Então, se vocês observarem aqui, o respirador, o ramo inspiratório vai ser sempre o ramo que vem do copo da base umidificadora, que é a base aqui de baixo, tá? Então o oxigênio vai entrar misturado já dentro do aparelho, ele vai sair por essa válvula onde tem as membranas, vai passar por esta mangueira, vai entrar dentro do copo, ele vai umidificar e aquecer e ele vai sair por este ramo que é onde tem um Tzinho aqui, tá? No cotovelo. Então, teoricamente, este ramo que eu estou segurando é um ramo inspiratório, tá? Sempre vai ser este ramo inspiratório que vocês vão conectar no circuito do NO, tá bom? Então, eu vou mostrar onde que vão os cachimbinhos do NO aqui, tá? Aqui do circuito do NO, nós vamos ter a saída e o circuito de entrada. O verde é a saída, onde tem o filtro e o cachimbinho que vai fazer o acúmulo da água, tá? Que vai reter a água para ela não entrar dentro do aparelho do NO. Então aqui em cima está escrito medição de gases entrada, tá? Então esse daqui é o cachimbo que tem que ficar proximal. Proximal é próximo do bebê. Então, teoricamente, vocês vão instalar o proximal no ramo ins próximo da cânula, tá bom? Então, vocês vão tirar aqui este, vão conectar o cachimbinho aqui, tá? E vão conectar o circuito no cachimbo. Então, vocês já conectaram, porque esse, segundo a explicação da Ana, é o que vai fazer a leitura do quanto que está chegando de gás aqui, que ele vai aspirar para lá, tá? O outro cachimbo é o cachimbo que vai infundir o gás no paciente, que é o que está vindo da válvula de saída, tá? É onde vai chegar o gás para o paciente. Esse tem que ser conectado na parte distal, que é distante do paciente. Então, no mesmo ramo inspiratório, tá? O primeiro cachimbo já está aqui. O segundo cachimbo vai ser conectado aqui, ó, entre o copo e o circuito, tá? Ó. Então, todos dois vão ser conectados no ramo inspiratório do ventilador, ok? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Depois eu vou pausar e vamos continuar com o aparelho do NO, tá bom? Vamos lá, pessoal, a segunda parte do treinamento para mexer e manipular com o NO, tá bom? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é a respeito do valor que tem que ter de gás dentro do torpedo, tá? Então, se o manômetro, que é este primeiro manômetro aqui, que é o mais importante, é o único que a gente tem que se preocupar. Se ele estiver em 2000, significa que o torpedo está com a capacidade total de 100%. E assim, consequentemente, se tiver em 1000, ele é 50% da capacidade, se tiver em 500, 25% da capacidade, tá bom? Quando chegar em 500, é importante que seja notificado para os meninos da manutenção, ou para o Edmar, ou para o seu Vicente, para que faça o cálculo, porque normalmente quando chega em 500 ele costuma durar ainda umas 12 horas, mas pode ser que por conta da quantidade de gás que esteja entrando no paciente, dure um pouco menos. Então, se isso for um final de semana ou no período da noite, para ficar alerta para realizar a troca deste torpedo, tá? Lembrando bem que sempre antes de instalar o torpedo tem que ser verificada a validade. Ele tem validade de 1 ano e vem marcado no torpedo a validade dele. Nunca instalar o torpedo vencido no paciente, tá bom? Como começa? Nós vamos ligar o aparelho, ele tem um botãozinho aqui em cima, tá? De liga e desliga. Ele está fazendo a calibração
normal dele, tá bom? Ligou, entrou nesse painel. Não sei se vocês conseguem enxergar bem o painel, mas aqui na lateral de azul tem alguns alarmes e alguns botões. O primeiro botão é de ajuste. Então nós vamos colocar aqui ajuste, porque nós temos que fazer uma limpeza nele antes de instalar no paciente, tá? Então nós vamos zerar a célula. Ele vai perguntar se está tudo desconectado, então não pode ter nenhuma mangueirinha conectada aqui no aparelho, tá bom? Eu vou confirmar aqui no verde. Ele vai perguntar novamente se tem certeza que deseja zerar. A gente vai colocar que sim, tá bom? Em 45 segundos para ele zerar e limpar todo o restante de gás que estava acumulado dentro do aparelho. E 45 segundos longo, hein? Ok, ele terminou. A gente vai confirmar aqui no verdinho, tá? E vai, na sequência, vai voltar aqui a casinha para voltar para a tela inicial. Antes disso, nós vamos conectar os sensores e as extensões, tá? Se vocês me acompanharem aqui, vocês vão ver que tem uma mangueirinha aqui, porque o gás, ele sai daqui do torpedo, ele vem por essa mangueira mais grossa, ele vai entrar aqui no misturador, na régua, tá bom? E daqui, nós vamos pegar esta mangueira que está conectada na régua e trazer para a conexão aqui da frente, onde está escrito entrada, tá? Que é o que? A entrada do gás que vai sair do torpedo para este aparelho. Então a gente já está começando a lançar o gás dentro do aparelho, tá bom? Aqui nós vamos pegar as duas mangueiras, que uma é a conexão distal, tá? Que é aquela que fica distante do paciente, que é onde vai a saída, tá bom? E a outra é a proximal, que vai o filtro e o cachimbo, que é onde vai fazer a leitura do gás que está chegando próximo do bebê, que é lá próximo da boquinha do neném, tá bom? Então nós conectamos as 3 mangueiras, ok? Nós vamos abrir o gás, tá? E nós vamos agora fazer o cálculo, tá? Tem um botãozinho aqui na lateral, embaixo de ajuste. Vamos aqui, ó, no calcular, tá bom? Aí o primeiro item aqui é fluxo requerido, tá? Nós vamos clicar nele, que é onde nós vamos começar a colocar os parâmetros que o médico determinou para o paciente, tanto com o ventilador, quanto quantas partículas por minuto ele quer que o bebê receba, tá bom? Então, no primeiro item aqui está escrito fluxo. Nós vamos clicar aqui. Fluxo. Aí, o que é o fluxo que vocês vão colocar lá? É este fluxo aqui que está no respirador, tá? Então aqui, quando eu me abaixo, eu enxergo que nós estamos com 7 de fluxo. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar 7 e vai dar o verdinho ok, tá? Opa, entrou no NO. Aqui, ó, fluxo. Desculpa, tá, gente? Então aqui fluxo 7, ok. Aqui no segundo é o NO, é a quantidade de partículas que o médico quer, tá bom? Vamos começar aqui com um exemplo de 20. Tá? E o de baixo é NO cilindro, é o número que vem no torpedo. Todo torpedo, segundo a empresa, tem um número e um valor diferente. Se vocês olharem a identificação, tem aqui, ó, óxido nítrico, 492 micromol, tá? Então é este número. É importante ressaltar que se o torpedo acabar com vocês, estiver em uso no paciente, quando fizer a troca deste torpedo,
precisa realizar um novo cálculo, tá? Porque pode ser que o torpedo seguinte tenha um número diferente, tá bom? Então esse daqui tem aqui, ó, 492, que é o que nós vamos colocar aqui, tá? 492, ok. Colocamos todos os dados, nós vamos pedir para calcular. Calculou, saiu aqui um valor de 297, tá? Esse 297 é um número próximo de referência para que chegue em 20 partículas por minuto. É onde nós vamos vir aqui na nossa régua de esferas, nós vamos manipular o botão até que chegue em 297 na bolinha preta, tá? Que é aquela bolinha feita de plástico, que ela é mais leve, então ela vai subir primeiro. A outra esfera, que é a bolinha feita de prata, ela é pesada, ela vai ficar mais para baixo. Então a gente pode ignorar esta bolinha, vamos trabalhar com a preta, tá? Então quando a bolinha preta chegar próximo de 297, aqui perto de 300, provavelmente o nosso NO aqui em cima vai dar em torno de 20 partículas, de 18 a 22 partículas por minuto. Normalmente ela fica oscilando, tá? Então nós vamos voltar aqui na casinha e provavelmente aqui já vai estar em torno de 20 partículas por minuto, tá? Eu não vou ligar para a gente não ter um desperdício de gás, tá bom? Se eu coloquei aqui, se eu quero, eu não, médico, quer 20 partículas por minuto, é importante que a gente possa ajustar aqui o valor de máximo e de mínimo. Então, se vocês prestarem atenção aqui, ó, quando eu clico em cima desses números aqui, eu consigo entrar nos alarmes do NO, tá? Então, se o meu número de partículas é 20, e o ideal é que eu coloque 20 para mais, aqui onde está 50, teoricamente deveríamos deixar 40, tá? Dou 40 e aperto confirmar. O mínimo seria 0. Então, se eu colocar aqui 40 partículas por minuto, eu aumento o meu 40 para 60 e o meu mínimo eu deixo em 20 ou em 10, que é o mínimo que eu quero que chegue para que a criança não fique sem nada, tá bom? E uma válvula de segurança que seria de 100 partículas por minuto, para que, se por acaso essa criança atingir em 100 por algum descontrole do gás, porque alguém bateu, ele corte esse fluxo de NO. Mas não é para isso acontecer, tá bom? Então, colocou os alarmes, vai voltar aqui na casinha, vem aqui no alarme do NO, se precisar alterar, pode mexer novamente, se for para mais ou para menos, o valor do NO. É bom sempre conversar com o plantonista para saber qual o valor que ele acha que pode chegar para o mínimo e para o máximo, tá? E aí vocês vão colocar. Se não tiver um valor, pode dar o default aqui, ó, que ele vai colocar um valor padrão já calculado pela máquina, tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui para a gente aprender a montar o NO. Uma observação a respeito do aparelho, tá bom? Uma delas é sobre o ajuste. Se por acaso vocês ligarem na emergência, conectar no paciente sem realizar o ajuste dos gases, que é aquele processo para retirar os gases que estavam anteriores no aparelho, não façam mais, tá? É vida que segue, já conectou, deixa isso para o próximo paciente, ok? Quando vocês estiverem fazendo o ajuste da calibração, tem 3 chances para o aparelho passar na calibração. Você fez uma, ele não passou na calibração, fez a segunda e a terceira, ele continua não sendo aprovado, ele não vai ser um aparelho fidedigno para realizar a infusão dos gases no paciente. Então, vai ter que ser solicitado para manutenção a troca deste aparelho. Porém, numa atual emergência, nós só temos ele, tá? Então, o que vai ser feito? O cálculo tem que ser feito manual pelos médicos da quantidade de partículas por minuto que quer que o bebê receba. Então, a gente sabe mais ou menos que 20 partículas por minuto é em torno de 292, 300, tá? Mols aqui. Então, o médico vai te dar o cálculo de mais ou menos quanto que eles querem que coloque aqui nas esferas e vocês vão vir manualmente e colocar a bolinha preta até chegar ao novo
aparelho para que a gente realize a leitura do gás, porque o gás ele vai ser liberado independente do aparelho estar ligado ou não. Isso significa o contrário também, pessoal, que se o bebê estiver suspenso o NO e o médico pedir para desligar, é de extrema importância que seja fechado a válvula do torpedo. Porque se vocês não fecharem a válvula, o gás vai continuar infundindo no paciente mesmo com o aparelho desligado, tá? Então o ideal e a orientação é desligou a válvula e desconectar os cachimbos do NO do circuito da ventilação do paciente, tá? A quarta informação é que nós temos um filtro aqui na entrada de gases, que é a entrada que faz a leitura do que está indo para o bebê, junto com o respirador. Então, este filtro, ele impede que entre impurezas dentro do respirador ou líquido lá para dentro, ok? Só que, por algumas vezes, ele acaba alarmando o aparelho que ele fica que não está realizando a leitura, que está dando obstruído, célula obstruída. Então, vocês vão fazer o seguinte teste, vocês vão retirar o filtro, tá? Vai rosquear, vai retirar ele da mangueira e vai conectar direto no aparelho e vai ver se a leitura volta ao normal. Se a leitura voltar ao normal, é porque este filtro precisa ser substituído, ele tem alguma avaria aqui dentro, tá? Algum agente inutilizou o filtro, ok? Este filtro, ele tem uma validade de 80 horas, o que vai dar pra gente usar entre 3 e 4 dias, tá bom? E é importante que seja substituído para que não entre água dentro do aparelho, que vai prejudicar, tá? Este cachimbo aqui é um cachimbo que é um reservatório para pegar a água que fica condensada no circuito do respirador, tá bom? Então ele rosqueia aqui, ó. Então, uma vez durante o plantão, tá bom? A cada 24 horas ou 2 vezes a cada 12, vocês vão vir desrosquear este cachimbo, vocês vão pegar uma luva de procedimento, vocês vão desprezar se tiver algum líquido aqui dentro desta luva e vão desprezar no lixo. Vão rosquear novamente, tá bom? E vão colocar para uso, para que se evite que esse cachimbo enche e vaze água para dentro do respirador aqui, tá bom? Do aparelho. Muito obrigada.